Olá, Marisa, nos ouve? Oi, Olá. Olá, tudo bem? Agora deu certo. nossa, mais ou menos, né? Meu Deus, deu uma pane aqui nos computadores. Eu liguei um, não funcionou, liguei o outro, não funcionou, enfim. E a resolução desse não tá das melhores, né? Mas não sei se vocês estão me vendo bem. Ah, Tá tá bom, super tá claro, tá tranquilo. super claro. Tá mais claro do que a câmera do computador. Tá mesmo. Tá bem Gente, eu não vou bacana. nem pedir desculpa, porque são coisas que acontecem, mas não deveriam acontecer, né? Mas enfim, já Ah, aconteceu. faz parte. Fica tranquilo, fica tranquilo. Bom, vamos lá. Obrigado, Marisa, mais uma vez, né? Primeiro por ter gravado o Imagina. Caíra Talk Show com a gente explicou para eles, porque aqui no clube é religioso, né? É o horário inglês que eu chamo. A gente começa no horário, termina no horário, mas aí acabou por conta da sua história, que foi muito rica, não dava para parar e a gente chegou em cima do horário. Mas obrigado aí por compartilhar um Imagina. pouquinho da sua história com o nosso clube. Todo mundo Para aí mim é um ansioso para ver prazer, um pô, pouquinho. de verdade. Obrigada, Giovana, obrigada, Paul, pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder conversar um pouco sobre carreira, sobre pessoas, sobre business e assim por diante. Muito bom, muito bom. Bom, a ideia de hoje é fazer um bate-papo, né, Gi? É isso mesmo, né? Bom, eu já vou dar um spoiler aqui pra vocês, que vocês vão se tornar fãs da Marisa, porque eu, nessa última hora, já me tornei, tá? Então já se preparem, porque é uma super carreira e vocês vão sair daqui diferentes de algum sentido. Então a ideia é trocar mesmo, conversar, trocar figurinha, conseguir alguns insights através dessa carreira maravilhosa que a Marisa construiu e dessa pessoa que ela é, que eu não vou nem falar mais, porque vocês vão saber em instantes. É isso É, aí. é só impressão, Giovana. Olha, mas se Não, for só pessoal, impressão, mentiu bem, viu? Porque olha, eu acreditei, que eu tô aqui fã, virei fã. muito bom. Bom, a Marisa vai nos ajudar hoje a responder uma pergunta. Pela visão do RH, executiva de RH, mais de 20 anos de experiência, trabalhou em empresas como DHL, Seva, Dia Group e AOC, e viajou pelo mundo inteiro, e a história dela é fantástica. Por isso que a gente gravou até o Carreira Talk Show, para a gente poder explorar essa experiência da Marisa, de como a gente consegue crescer na carreira, né, pela visão do RH. O que o RH vê, do que um profissional precisa ter para ser reconhecido na empresa como profissional de alta performance, um talento e ter oportunidades dentro da empresa, né? Então, ontem a gente fez o briefing, né, Marisa, para a gente tentar explorar. Eu Sim. sei que não existe uma fórmula mágica, infelizmente, mas a ideia era você compartilhar um pouquinho, né? E dentro dessa ideia central, dessa big idea, o pessoal do nosso clube fazer perguntas diretamente para você, né? Das dificuldades que eles passam na empresa, né? Que muitas vezes o RH não dá o suporte, ou o gestor não dá o suporte, e que dica que você dá para eles resolverem isso, né? Nas suas carreiras. Então, hoje a pergunta é essa, Marisa. Como é que eu faço para crescer na carreira dentro da empresa? Como é que eu chamo a atenção do RH e do meu gestor? Bem que você falou no começo, ainda bem que você já me deu um briefing, Paul. Não existe fórmula mágica, e de fato não existe. Apenas, eu sei que tem várias empresas que tem nesse Brasil todo, nesse mundo inteiro, tem várias pessoas, vários RHs, tem RHs e RHs, né? Na verdade, tem pessoas que estão na cadeira de um RH e não deveriam estar, mas que acham que estão corretas, enfim. E a gente tem que lutar para não querer aquilo para nós, né? Isso daí é importante também. O que eu não quero para mim. Tem várias questões, né, pô? E eu vou começar aí pelo ponto. O que que você está fazendo por você? Então, não me deem a resposta, na verdade, estou à disposição para poder ajudá-los, né? Mas o que que você está fazendo para você? Então, primeiro ponto. Porque, assim, não é só nos olhos do RH, mas, assim, eu também não vou ficar esperando numa zona de conforto. De repente, você já está fazendo por você. Ótimo. A gente cortou o áudio, Marisa. Acho que deu Cortou uma o cortada áudio. no áudio. Não, acho que o microfone aí. Deu alguma coisa no microfone. Fala alguma coisa, Voltou? Marisa? Agora voltou, Voltou. agora sim. Eu acho que é talvez o fone. Eu vou até aumentar um pouquinho. Tá bom assim? Tá Tá. ótimo.
Bom, então, e aí eu sei que tem vários tipos de empresa, tenho vários colegas de RH que acabam pensando um pouco diferente de mim e tudo mais. Então, a minha sugestão para as pessoas é façam vocês mesmos acontecer. Então, assim, como que a empresa vai me enxergar? Como que o RH está me vendo? Como que meu chefe, ele me vê, né? A minha resposta primeira é: o que que você de fato está fazendo de diferente? Porque eu sei que muitas injustiças acontecem, né, gente? Eu sei que vocês devem estar esperando, pensando assim, a Marisa é muito fácil ela falar, mas na verdade a minha empresa é diferente. É que nem quando a gente é criança e que o pai da gente não deixa a gente sair, a gente fala assim, ai, nossa, só meu pai é chato, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, mas muitas vezes não. Então, não vamos esperar só uma resposta do nosso RH. Se realmente você não quer aquilo para você, se a empresa está no momento assim que você realmente vê que tem pessoas que estão indo para frente, você não consegue ir, você está patinando. O que que você... são várias perguntas que eu faço. Então, primeira, o que que você já fez para mudar alguma coisa na sua carreira? Se você está investindo em você, mas financeiramente eu não posso fazer um curso de inglês, financeiramente eu não posso tirar uma certificação XPTO que eu precisaria e tal. Eu preciso da empresa. Tudo bem, eu não posso fazer um grande, mas eu posso fazer um menor. Não deixar de fazer por alguma questão ou financeira, ou de tempo e tudo mais. Eu acho que você está focado na sua carreira e muito focado com aquilo que você quer é um ponto de partida importante. Então, acreditem em mim. Assim, eu cresci na carreira, mas também trabalhei bastante. Então, comi bastante osso, eu acabei de falar para o Pô e para a Giovana, comi muito osso porque desconhecer de tudo, né, e cair numa cadeira já de gerente. Na época, eu fui gerente de RH da Era Express International, que virou Dança, depois virou DHL, e eu não conhecia absolutamente nada do RH. Peguei isso como uma baita oportunidade, peguei a revista Exame as melhores empresas para se trabalhar e fui para a rua conhecer essas empresas. Então, assim, tem várias decisões que você toma na sua vida. Ou você espera a empresa, ou você realmente faz por si. Se de repente você está fazendo, eu não tô criticando, nem conheço o público que está aqui, sabe, Pô, mas assim, eu estou apenas dando a minha sugestão. Se você já fez de tudo, se você percebe que tem pessoas que estão crescendo na carreira, será que está faltando alguma coisa? Será que falta um diálogo entre você e seu gestor? Será que o seu RH também não vale a pena você conversar com ele e tentar, pelo menos, né? Tentar, fazer a sua parte. Então, acho que o primeiro de tudo é fazer a sua parte. Buscar informação, entregar resultados. Então, o que que você está fazendo acima do que o dia a dia bem feito? O que a mais você pode aportar para a tua carreira, para a empresa? Que você pode reduzir custos, você pode, vou dar exemplos bobos, você pode apresentar para o teu chefe oportunidade de redução, de a melhoria de produtividade, enfim, de várias outras coisas, sem que a empresa esteja solicitando? Sim, você pode. Você pode. Você pode fazer alguma questão diferente, se destacar? Sim, aí começa, eu acho. Você se destacar, investir em relacionamentos. Claro que você não está dentro da empresa. Eu vejo muita gente falando assim, não vim aqui para fazer amigos. Eu entendo e concordo. Nós não fomos para a empresa, não estamos na empresa para fazer amigos. Mas se relacionar com os seus colegas, com o seu superior, isso é praticamente mandatório. Porque não adianta, de novo, não estamos na empresa para fazer amigos, mas estamos na empresa para se relacionar bem, para poder todo mundo remar para o mesmo barco, então, para o mesmo caminho. Então, isso daí é bastante importante. Seja uma solução, não seja um problema. Então, assim, ó vida, ó céus, ó azar, não funciona. Tenta... bom, acabei de contar sobre minha carreira, então eu acho que várias coisas que aconteceram na minha vida, eu acabei pegando como uma oportunidade. E aí, rapidinho, atuar e ir em frente. Se vai dar certo ou não, a gente nunca sabe, mas vai em frente. Se motive, se automotive. E isso é importante. Então, não sei quanto que vocês sabem lidar também com críticas. Muitas pessoas acabam murchando, né? E aquilo acaba desencadeando uma desmotivação, erros, enfim, várias coisas ruins, né? Então,
tentem interiorizar que aquilo é para o bem, porque senão o teu chefe poderia ter te demitido, seria muito mais simples, né? Então ele, na verdade, está te dando uma chance, está te fazendo uma crítica, porque ele quer que aquilo melhore, isso é óbvio. Pensem, não sei se quantos de vocês são gestores, pensem em vocês com a equipe de vocês. Tudo são flores? Não são flores, né? Então, na verdade, a gente tem que fazer por merecer, a gente tem que fazer a diferença, e isso é o tempo todo. Hoje eu fiz uma diferença, implementei alguma coisa legal, ótimo, a empresa agradece, mas no dia seguinte ela fala, quero mais. Não tem empresa que seja diferente disso. Não tem empresa que não vai fazer você ficar pressionado e cada dia você assume mais responsabilidade e o salário continua sendo o mesmo? Uhum. Ainda mais nos dias de hoje, gente. Acreditem que a situação é assim. E aí as promoções vêm automaticamente? Sim, vem como uma consequência. Mas primeiro você tem que mostrar. Então, seja uma solução, conquiste seu espaço, faça por merecer, mostre realmente motivo de você estar fazendo uma diferença. Eu estou realmente vendo uma oportunidade de melhoria aqui. Eu acho que tudo isso somado vai dar um resultado. Ser proativo, na verdade, eu usaria um termo gentil, pode parecer uma coisa muito doce, muito meiga, né? Mas gentil, o que eu quero dizer? Seja parceiro, sabe? Seja parceiro, esteja lá no dia a dia, fala assim, eu quero poder colaborar com as pessoas, isso é automático, isso é uma regra, tá aqui o povo para de repente falar que eu não estou falando besteira. Mas é uma regra, gentileza gera gentileza. Não pensem que eu sou RH, que sou barbizinha, vim aqui para falar coisas lindas, maravilhosas, mas acreditem, você se doou, você vai receber. Então, as coisas já começam por aí. O quanto que eu estou preocupado em ajudar as pessoas, o quanto que eu estou preocupado em ajudar a empresa, o quanto que eu quero fazer a diferença. Então, se questionem sobre tudo isso e façam. Não fiquem só se lamentando. Eu sempre falo isso para as pessoas, não adianta se lamentar. Pegar as coisas assim como uma oportunidade. Então, assim, eu caí de paraquedas, talvez ao contrário, né? Pô, eu caí de paraquedas e fui buscar informação. Porque eu tinha uma pessoa aí nos meus bastidores acreditando muito. Então, isso me ajudou bastante. Então, assim, mas era o contrário. A frase da minha antiga chefe era, vai que eu te empurro. Ela falava isso sempre. Então, uma sumidade aí no mercado, hoje ela é Senior Vice President da Seva, se reporta diretamente para o CEO global. Ela é egípcia, fala 8 línguas, então ela tem uma velocidade assim fora do normal, né? Então todo mundo tem que acompanhar. Então, se você não acompanhar, ela vem e te pega na mão. Ela é uma excelente líder, mas tem um limite também, né? Então, assim, você tem que estar ali, e eu aprendi muito com ela, e talvez esse meu jeito todo, essa minha agilidade, não sei quanto que é interessante para todas as empresas, mas acabei aprendendo a ser mais ágil e estar ligada também no 360, né? Ligada em tudo que acontece, ligada sempre em ver oportunidades. Gente, acreditem, não façam o dia a dia bem feito só. A empresa quer isso, legal, a gente recebe um salário e cumpre com as nossas obrigações. Está ótimo isso. Mas, assim, a empresa quer mais. Então, façam mais. A gente sempre tem uma oportunidade, por qualquer cargo que esteja aqui me ouvindo, sempre tem uma oportunidade para você fazer mais, para você fazer uma diferença, para você agregar. Eu tenho certeza que isso vai ter um tom muito positivo aí, no futuro, então, numa decisão, enfim. Eu acredito muito nisso. Bacana. Bom, vamos abrir para o pessoal perguntar. Eu tenho uma pergunta aqui já na minha cabeça, mas vamos colocar o pessoal aí para falar. Galera, fica à vontade aí para fazer as perguntas para a Marisa, explorem, e ela tem muito para agregar aí na carreira de vocês. Marisa, tudo bem? Tudo bem, você? Também, obrigado. Boa noite, primeiramente. Boa noite. Eu tenho uma dúvida sobre quando o problema é o outro, né? Você começou a sua fala falando sobre a gente se desenvolver, e por isso que a gente está no clube aqui. E quando eu chego num ponto que o meu chefe me trava, eu ouço algumas pessoas falarem sobre isso. O meu chefe não me dá oportunidade. Eu estou fazendo, mas eu tenho um problema com o meu chefe. E uma das soluções que eu vi
foi, vai para o RH. O RH não é só admissão e demissão, né? Ele vai Não. gerenciar esses O conflitos. RH que é só admissão e demissão, para mim, chama RD, que é Recurso Desumano. Então, indo nessa linha, que tem movimentos de employer branding, de retenção de talentos, como eu identifico que o meu RH, ele não é um RD, e é sim um RH? E emendando, assim, dificultando um pouco a pergunta, como saber quando é que eu expresso minha opinião para o meu gestor, e quando eu vou para o próximo, tenho que falar com o RH, porque diretamente com ele não estou conseguindo. Primeiro de tudo, o seu RH é seu gestor, né? O RH de todo mundo é o gestor. Eu sempre falo isso para os gestores das empresas, porque o RH, eles acham, né, que o RH tem que dar um feedback de avaliação de desempenho, o RH tem que demitir, o RH tem que fazer as pessoas se motivarem. Imagina que absurdo, né, gente? O RH está ali para dar um suporte, só que o RH quem faz é o próprio gestor. Então, a minha sugestão quem tem que dar esse suporte todo é o gestor. Agora, pelo que eu percebi na tua fala, assim, muito pouco, né? Nem te conheço, nem nada, talvez você não está tendo esse suporte. Mas você já conversou com o seu gestor? Ele já fechou as portas para você? Apenas uma curiosidade. Na verdade, eu sou estudante ainda. Mais Tá. uma curiosidade que eu tive de conversa com outras pessoas, né? Tá, então, eu acho que uma empresa primeiro, uma empresa que tenha employer branding, ela já diz que ela tem uma marca empregadora maravilhosa. Então, se ela tem uma marca estampada, está vendendo aquilo no mercado, ela tem que honrar pelo employer branding que ela tem, né? Então, o primeiro employer branding que se faz é dentro de casa. Então, na verdade, a gente fez, a minha última passagem aí, eu fui vice-presidente do Dia Supermercado, que todo mundo conhece, né? Todo mundo tem um dia na esquina de casa. Tem lojas boas, lojas não tão boas e assim por diante. Eu tive um grande desafio lá dentro. E aí nós desenvolvemos o Employer Branding, mas é óbvio que a gente começa com esse maravilhoso nome, né? Employer Branding, dentro de casa. Então, primeiro, de novo, uma empresa que tem um RH consolidado e tudo mais, tem que preparar todos os gestores. O gestor é o RH de cada, então são vários RHs que tem dentro da empresa, né? Mas para isso, não adianta também o RH jogar isso no colo do gestor. Não é simples você estar num cara a cara, dando um feedback numa avaliação de desempenho. Então, as pessoas têm que estar preparadas, esses gestores têm que ser preparados para contratar, inclusive, para demitir. Então, assim, o RH ele tem um trabalho nos bastidores, que é lindo, maravilhoso, que dá um resultado, isso eu garanto, dá um resultado. Mas o teu gestor é quem tem que responder porque ele está lá com você no dia a dia, ele conhece muito bem as pessoas, né? Tá bom, obrigado. De nada. O André queria fazer uma pergunta, abriu o microfone no mesmo momento. Você pergunta agora, André? Sim. Marisa, Oi. Você comentou no começo aí da sua apresentação sobre os profissionais buscar cursos, certificações e tudo mais, né? Para conseguir melhorar também, para crescer na carreira, né? Eu acompanho alguns podcasts, né? De algum podcast de negócios e vídeos de TED e tudo mais, e alguns profissionais de RH, eles falam que várias profissões que a gente tem hoje, elas não vão mais existir de 5 ou 10 anos aí para frente. Aí eu queria saber, na sua visão, o que você acha disso e se você tem alguma dica de como que a gente pode se preparar para esse tipo de coisa, né? Como, por exemplo, qual que seriam as profissões que vão vir aí, ou como que a gente pode se preparar melhor para quando deixar de existir as nossas profissões de hoje em dia? Isso tudo são estimativas, né? Na verdade, as pessoas... estimativa e, na verdade, minha pergunta é quem imaginava que nós estaríamos todos em casa há mais de 40 dias, né? Eu não compartilho muito dessas coisas. Daqui 5 anos só vamos falar sobre as carreiras que vão alavancar, são
turismo, teve uma época que era turismo, né? Se falava muito de turismo, se falava muito de algumas coisas de... esqueci um curso que se faz de relações internacionais, que isso vai alavancar muita carreira e tal. Eu ainda sou, talvez seja demasiada conservadora, né? Eu acho que as carreiras, elas ainda vão perdurar por muitos anos. Vamos imaginar um engenheiro. Como que as empresas vão viver sem engenheiros? Como que as empresas vão viver sem uma área comercial? Como que as empresas vão viver, enfim, sobre a área administrativa e tudo mais? Talvez algumas áreas estejam em mais evidência, né? E aí eu diria para você, hoje se fala muito de carreiras assim que você não precisa nem ter diploma, né? Então, na verdade, você não precisa nem estudar. Você precisa realmente ter uma sacada, você precisa ter inteligência emocional, você precisa saber buscar informações para várias startups que estão hoje em dia aí no pipeline, né? O mundo fala muito de startup, e na verdade startup não é só empresa que está começando, startups dentro de empresas que já existem há muito tempo. Então, assim, a criatividade, eu vou dizer para você, ela vale muito mais do que um diploma. Isso sim. Por que eu acho que vale muito mais? Porque você acaba dando opiniões, você acaba tendo uma visão estratégica da empresa e tudo mais. Então, agora, óbvio que eu não vou sair tendo criatividades absurdas dentro da empresa, sendo que não faz sentido nenhum, né? O que eu quero dizer com criatividade é você linkar oportunidades de negócio dentro do negócio da sua empresa. Então, é importante você estudar? Eu sempre vou achar que é importante, porque amanhã você não sabe o que pode acontecer. Então, isso é fato. Olha, eu vou te dizer, vou contar assim rapidamente, se você me permite, Paul e Giovana, sobre minha carreira aí, só fazendo um adendo, né? Eu sou professora de português e inglês. E tenho 32 anos de trabalho, tenho 53 anos, né, de idade. Sou professora de português e inglês, e aí eu caí numa cadeira de RH sem conhecer absolutamente nada. Fui atrás, como eu falei, né, com a revista Melhores Empresas para se Trabalhar, e depois fiz uma pós-graduação. Mas a pós-graduação, vou dizer para você, ela não me somou muita coisa. Somou assim, que eu estava apertando os parafusos na empresa, porque eu já estava na cadeira do RH, e eu levava para o meu professor, aliás, foi maravilhosa a minha pós, porque o meu professor falou assim, aperta esse parafuso. Eu apertava e falava, funcionou, não funcionou. E depois o meu TCC foi até em cima do case chamado DHL. O meu começo foi na DHL. Então, assim, o que eu quero dizer com criatividade é isso. Da onde eu vou começar? Até o Paul falou agora há pouco, como que você teve a ideia de pegar uma revista e sair para a rua para visitar as melhores empresas para se trabalhar? E eu falei, não tem uma fórmula, né? Não tem uma maneira, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Se acontecer... Porque tem coisas que acontecem no mundo da gente, no mundo corporativo, no mundo pessoal, que a gente não imagina. E aí, quando acontece, você tem que ter essa criatividade. É aí onde eu quero dizer, onde eu quero encaixar a palavra criatividade. Então, você tem que estar preparado, mas também você tem que saber o que fazer com aquilo na tua mão. Aquilo é rico ou pobre, depende de como você vê. É um copo d'água na metade, né? Então, eu posso ver uma baita oportunidade, eu já tive essa situação do copo d'água pela metade muitas vezes, e eu fui em frente. Então, mas de repente, não estou querendo dizer que eu sou o supra-sumo nem nada, mas eu apenas via tudo como uma oportunidade e fui indo e fui crescendo. Depois assumi com 32 anos, eu era diretora da América Latina, na Seva, fiquei lá 9 anos, e aí fui indo, mas sabe, a vida foi me levando porque eu também fui fazendo, sabe? Então não tem um segredo que eu queria muito passar para vocês, não queria que vocês ficassem frustrados de me ouvir, mas assim, eu quero apenas dizer que não tem segredo, só que a mesmice e ficar na zona de conforto não leva a lugar nenhum. Isso é muito bacana. André, respondido? Mais ou menos? Respondido. Obrigado. Um ponto também que acho que é importante, acho que eu esqueci de comentar, mas eu acho que para mim é bem importante, eu odeio fofoca. Odeio fofoca. Então, eu acho que quem faz fofoca dentro da empresa acaba
acaba se contaminando negativamente e isso vai para um lugar que não é saudável. Então, fofoca e falar mal de empresa, eu acho que são duas coisas que não são recomendáveis. Todo mundo sabe disso, mas muita gente acaba fazendo porque as pessoas vão acabando acaba te levando aquilo, né? Então, assim, o fato de fazer fofoca e falar mal de empresa, eu não compartilho, isso realmente não desencadeia nada, não é nada positivo. De novo, todos nós sabemos, né? Mas muitas vezes a gente acaba se envolvendo. É o efeito manada, né? Que a gente chama, né? Isso, exatamente. Legal. Alguém mais alguma pergunta? Eu tenho, Paulo. Vai lá. Marisa, obrigado por compartilhar aí a sua experiência. Mas, Até aproveitando o gancho que o primeiro colega comentou sobre a questão do gestor, né? Então, em alguns momentos, a gente acaba se deparando com um gestor que não está ou não compra a nossa briga, né? Então, como você comentou, a gente precisa de se desenvolver, a gente precisa ir atrás, a gente não pode ficar parado. Só que em alguns momentos, são pessoas, né? Vai, de alguma forma, trabalhar com perspectivas diferentes e aí acaba-se chegando num cenário ok, para eu crescer agora eu preciso sair da empresa, né? E só que em alguns casos também o sair da empresa gera um pouco de desconforto, porque você fala, puta, nós, seres humanos, somos completamente agarrados, né? Amarrados com os locais onde a gente fica há muito tempo. E aí a minha questão, na verdade, é essa questão de decisão, né? Ao trocar o que você tem pelo duvidoso. O que levar efetivamente em consideração nessa decisão? Porque às vezes a gente se depara com oportunidades que são oportunidades de cargos maiores, mas no final das contas a gente acaba se deparando com problemas maiores do que a gente tinha, né? Então, que tipo de aconselhamento você daria numa troca, aí na busca do desenvolvimento profissional? Realmente a troca nós, quando ficamos num momento assim, meio que desesperador, eu já fiquei, tá? Eu sou como todo mundo, sou um ser humano normal, você acaba perdendo um pouco a cabeça, né? Você toma decisões e depois você se arrepende. Então, são acertos e erros. Eu diria que uma troca, primeiro você tem que avaliar a empresa que está te oferecendo aquilo, porque muita gente vai e a empresa não cumpre. Isso acontece demais, então vocês têm que tomar muito cuidado. Então, o tamanho da empresa, a proposta, o quanto que a empresa está, pelo menos, colocando num papel ali, tipo um documento com todo o compromisso dela para poder te oferecer tudo aquilo, o quanto que aquilo realmente é um crescimento, e aí é o ponto mais importante. O quanto que aquela proposta significa um crescimento. Eu vou passar de coordenação para supervisão, ou eu vou ser um gerente. Nossa, legal, todo mundo quer ser gerente, né? Todos nós. Eu era fissurada, eu sonhava em querer ser gerente, ou até mais e mais e mais. Depois, quando você cai na cadeira de gerente, você fala assim, nossa, não quero mais brincar disso, quero voltar atrás. Porque é uma baita de uma responsabilidade. Então, eu vou assumir uma cadeira de gestor, então, aí vem um peso enorme. Então, avalie o que é esse peso. Faça perguntas, lá vem eu, né, falando de perguntas. Faça perguntas inteligentes numa entrevista. Eu vou dizer para vocês o que são perguntas inteligentes. Entenda do organograma, para quem vocês vão se reportar, para quem que o seu reporte se reporta, quantas pessoas tem dentro do seu departamento, enfim, fazer essas perguntas, até se aprofundar a nível de faturamento da empresa, sabe, processos trabalhistas, são muitas coisas importantes, sabe, gente? Porque chega na hora que você entra na empresa, a empresa vai falar assim, eu não posso cumprir com isso porque eu tenho milhões de processos trabalhistas, acontece isso também, eu já vi isso. Milhões de processos trabalhistas, não posso cumprir com aquilo que eu te prometi. Então, façam essas perguntas para vocês poderem se ambientar. Outra coisa, dá uma olhada no networking para ver se tem pessoas que vocês conhecem ou um conhecido do conhecido, fazer uma ponte para você que trabalha nessa empresa, né, para você ter mais informações. Não troquem 6 por meia dúzia, porque na realidade vai ser 6 por 5.
E aí você se arrepende, e aí é uma furada e as pessoas ficam desempregadas. Isso acontece também. Então, eu acho que você tem que... muitas vezes, quando eu era mais jovem, sabe o que eu fazia? Eu queria muito mudar, então eu não queria pensar. Eu assim, não, vou mudar, vou mudar, vou mudar. Não, gente, é erro isso. Então, conselho, sugestão, façam pesquisa, vão atrás, consultem pessoas, não troquem 6 por meia dúzia, porque depois vai ser menos do que isso, e não vale a pena. Sensacional. Posso adicionar um temperinho na pergunta dele, Marisa? Claro. Que era a pergunta justamente que eu queria falar. Eu tenho estudado muito sobre timing, né? Timing perfeito. Uma ideia, ela pode ser muito boa ou muito ruim, dependendo do timing que você implementa essa ideia. Né? Por exemplo, eu acho o Google Glass uma baita de uma sacada, só que o timing veio num período que, inclusive, hoje não adianta nem relançar, porque a tecnologia avançou tanto que já está obsoleto, mas eu achava uma baita de uma ideia e o timing não foi o timing ideal. E aí entra o timing da carreira, né? Eu, por exemplo, tinha como regra na minha carreira mudar entre 2 a 5 anos, era o meu período. Eu acho que 2 anos já dá para você implementar, já dá para você consolidar a sua carreira, e aí já dá para você fazer uma troca, né? Ou seja, ou eu trocava de posição ou eu trocava de empresa. Mas, na sua opinião, qual que seria o timing perfeito para um profissional tomar essa decisão de falar o seguinte, chegou o momento de eu ir, né? Porque às vezes a oportunidade aparece, você não está no timing certo, você acaba tomando a decisão e aí tomando a decisão errada, né? Por isso que eu queria entender, pelo menos, saber a sua visão sobre o timing. Qual que é o timing perfeito para você fazer uma troca? Quando eu devo ficar ou não, com base nisso? Eu ficaria aqui a noite toda falando um pouco sobre isso, porque você me fazendo essa pergunta, me vieram várias respostas na cabeça. Foi de propósito. Paul, primeiro que isso não está escrito em livros, né? O timing, o feeling é todo seu. Se você está desconectado da sua empresa, você já está infeliz, o seu gestor não te dá a mínima, você quer crescer e está vendo várias injustiças e pinga alguma coisa que você analisa e vê que vale a pena, esse é o timing. O meu timing no dia, outro exemplo, o meu timing no dia começou em março do ano passado e eu saí em outubro. Então, eu tive um timing enorme, né, na verdade. Eu já estava desconectada da empresa por N razões, e aí eu comecei a me preparar, e aí isso foi até outubro do ano passado. Então, esse é um timezão, né, vamos dizer assim. Agora, se você está feliz dentro da empresa, a questão salarial, eu nem vou tocar, porque questão salarial, a gente nunca está feliz com o salário. Ponto. Né? Mas assim, se você está feliz no ambiente, o ambiente de trabalho hoje, eu garanto para vocês, ele vale muito mais do que o salário. Salário é importante, eu vivo de salário para pagar minhas contas, como todos vocês, somos pessoas normais, né? Mas assim, o ambiente de trabalho insustentável é a coisa pior que tem nesse mundo. Por quê? Porque você fica doente, você fica mal-humorado, você não produz, e vem várias outras coisas, né? Assim por diante. Então, o ambiente de trabalho você tem que mensurar. O ambiente de trabalho é legal? Seu chefe é um cara legal, mas você sabe que o segmento não paga bem e tal. Eu não diria que esse timing de mudança chegou. Porque se você tem um ambiente agradável, a não ser que seja uma proposta assim, megatrônica excelente, né? Mas não se esqueça, cadeiras maiores, responsabilidades maiores e problemas enormes. Então, que é legal? Sim, eu já enfrentei muita coisa na minha vida, mas eu quis. Quanto que vocês estão afim de enfrentar um crescimento profissional? Então, as pessoas, de novo, Paul e Giovana, eu escuto muito que as pessoas querem crescer profissionalmente, mas na hora que elas se deparam com o que é crescer, o que é sentar numa cadeira de gerente, de diretor, de vice-presidente, as pessoas falam, nossa, não era tudo isso que eu queria. Então, pensem bem, avaliem. Olha que rico vocês terem a oportunidade hoje de escutar o Paul, a Giovana e me escutar, assim, tô totalmente disponível.
né? Depois, pô, não sei se você quer, fique à vontade de passar meu e-mail, estou totalmente aberta para poder conversar com as pessoas, tá? O quanto que está sendo rico isso, de alguém já alertar vocês de que a grama do vizinho nem sempre ela está mais verde. Muito bom. Eu acho isso respondido. Muito interessante, porque é exatamente essa ideia de que, às vezes, a pessoa tem tanta essa ambição de crescer e ela não se deu conta do que é efetivamente crescer. E também, a gente até comentou sobre isso, né, Paul, quando a gente comenta um pouquinho sobre as carreiras, Y, enfim, mas que o contrário também é aceito. Então, tudo bem você não querer crescer, desde que isso seja congruente e faça sentido com você e com seus valores, né? Exatamente. Então, às vezes, esse reverso também é algo para se pensar. É lógico que esse é um grupo em que as pessoas aqui querem crescer, tanto que, né, esse é o intuito do clube, mas eu também entendo que se você definir o ponto máximo ao que você quer chegar e isso tiver congruente, fizer sentido para você, tá tudo bem também. Okay. Mas é aquilo que você falou, né? Até você citou em outro momento, ser autêntico com você mesmo e com seus valores e, né, tomar ali as rédeas das suas escolhas. Então, ok, quer ser gestor, quer ser gerente, vai em frente, mas assume também as responsabilidades e os problemas que vão vir junto com isso, o ônus e o bônus, né? E não perca seus valores, gente. Eu acabei também de falar isso para o Pô e para a Giovana, acho que por isso que até a Giovana mencionou. Isso para mim é muito forte. Eu venho de uma família muito humilde, pais portugueses. Meu pai chegou aqui no Brasil uns 63 anos atrás. Ele já faleceu, infelizmente. Minha mãe também já faleceu. Mas eu tenho uma raiz muito, muito forte. Então, eu não perco os valores. Ah, mas eu preciso perder meus valores para sentar nas cadeiras dos boards que eu já sentei? Não, não precisa, gente. Não precisa. Essa é uma batalha eterna. Eterna. Eu garanto para vocês que vocês não precisam perder todo o conceito de educação, de caráter, de índole para poder crescer na carreira. Muita gente acha que para mim é até chocante, sabe? Pô, as pessoas falarem isso, falarem, nossa, mas você tem a mesma essência de quando você era estava no começo de carreira, tal. Eu falo, eu me sinto tão feliz de ouvir isso de alguém, porque isso eu faço questão. Não percam o jeito de vocês. Quantas vezes a gente ouve o sucesso subiu a cabeça? Isso é péssimo. Se ouvir de algum gestor, sabe assim, a pessoa é promovida, ela começa já ao sucesso subindo na cabeça. Então, isso é insalubre, gente. Isso dura pouco. Acreditem. É que, infelizmente, isso é muito comum, né, Marisa? Eu chamo do efeito Diabo Veste Prada, né? Aquele filme. Sim. Você vai perdendo a essência, depois quando você percebe, você já perdeu uma série de pessoas que é importante para você. Então, acho que é isso. A única diferença, que pelo menos na minha opinião, para manter isso, essa essência, a sua carreira, às vezes, ela vai ser um pouquinho mais lenta da que o outro. Né? Então, por isso eu falo, nunca se compare, né? Porque às vezes ele está mudando a sua essência, ele vai pagar um preço muito alto lá na frente. Por exemplo, na minha carreira as coisas foram dessa forma. E foi assim, sempre foi muito lento e foi construído, mas porque eu preferi não mexer na minha essência, por mais que isso me custasse um acelero na carreira. Então, por isso que eu acho que os valores são fundamentais para você conseguir. Vai demorar um pouquinho? Vai, mas vai valer a pena, porque você vai se manter íntegro, vai se manter congruente com seus valores. Sim, é isso que a Marisa comentou, né? Você vai se manter íntegro e vai criar uma raiz forte. Então, provavelmente, as pessoas que tiveram essa modificação e que se mascararam no processo, mais para frente, isso não vai se sustentar. É insustentável, é insalubre, como ela bem colocou. E, gente, isso é bem importante. Acreditem, não é teoria de livro, não é nada. É realmente 1 mais 1 dá 2 nessa conta. Não tem segredo. Façam por merecer, sejam vocês mesmos. Dá para a gente crescer. Olha, eu tive sorte também, né? Tudo bem, eu concordo que eu tive sorte. Eu fui diretora, né, muito jovem, como eu falei para vocês. Mas é uma carreira dura, sabe? Ser diretora com 32 anos da América Latina ainda, sem falar espanhol, né? Foi um bafafá. Então, assim, aí você tem que correr atrás, né? Então, já comentei também na outra conversa com o Pô e com a Giovana, fiz 1 ano e meio eu fiz um intensivão de espanhol todos os dias para poder falar espanhol fluente, para poder estar ali cara a cara com todos os países da América do Sul.
Hoje eu tenho a certificação Cambridge, né, que é parecido com o TOEFL, a única diferença é que o Cambridge não tem validade. E tenho a certificação DELI, que chama DELI, que é o TOEFL em espanhol. Mas eu fui atrás, eu fui estudando e pronto, e não tem segredo. Mas eu acho que o mais importante nem é ir estudando, é realmente a vontade, a motivação, e eu vou em frente, e não tem para ninguém, sabe? Assim, você conquistar em cima do que você realmente é. Então, eu acho que isso tem um valor enorme, enorme, acreditem. Bacana. Pessoal, perguntas, aproveitem. Apesar, a gente teve um pouquinho de atraso. Podemos estender mais um pouquinho, Marisa? Tudo bem para você? Sim, claro, para Bacana. mim tá tudo bem. Imagina, eu entrei não sei quantos minutos, muitos minutos Imagina. depois. Aproveitem, Marisa, vai lá. eu tenho mais uma pergunta. Oi. Na minha resposta, você falou que o gerente que vai ser o meu RH, né? E aqui no clube a gente fala muito sobre se você quer evoluir no cargo, então começa hoje. Começa a pegar essas responsabilidades hoje. Então, eu demonstrei para a empresa que eu tenho as competências técnicas, que eu quero ser um líder ali de equipe. O que o RH vai olhar para mim e o que ele vai trabalhar, então, para eu adquirir essas soft skills? Eu sou bom tecnicamente. Agora, gerir um grupo já é algo diferente, eu imagino, né? Então, qual que é o papel do RH? Então, o papel do RH primeiro, ele vai transformar você de várias maneiras, a saber lidar com a equipe, saber delegar e não delargar, que muitos líderes falam assim, não quero nem saber, ele resolve, depois se não der certo eu mando ele embora. Então, o problema todo é que o RH, muitas vezes, ele acaba não abraçando essa causa. Então, o RH que realmente é RH, né, ele pega aquelas pessoas que estão tecnicamente preparadas e que querem crescer e que têm espaço dentro da empresa e começam a preparar. Então, seja por treinamento, acho que é a palavra-chave. Então, aí tem treinamento de todos os sentidos, né? É realmente colocar você na fogueira de gestor. Então, no bom sentido, né? Colocar você naquele dia a dia para você vivenciar o que é ser um gestor, dar treinamentos de liderança, fazer você participar de situações. Eu acho que participar de situações, aprender na prática, te ajuda demais. E ir preparando, né? Fortalecendo tudo isso. Vamos imaginar, é uma empresa, vou até além. É uma multinacional e que tem um projeto de talentos. Então, aí, fazer você ir para outro país para fazer algum curso, participar de seminários em outras línguas e tal. Estou até pensando até maior, né? Mas o RH vai ser o grande responsável por fazer esse preparo todo de você se transformar. Eu nunca tive um preparo, assim, de me transformar numa gestora, mas a empresa me deu todo o amparo enquanto eu estava naquela cadeira. Então, eu não tive... e eu vou dizer, hoje, isso tudo que eu te disse da função do RH é maravilhoso. Mas se você não tem o dom, também não vai rolar. Né? Se não tem o dom, vamos para uma carreira Y, um técnico maravilhoso, e você vai ganhar como um gerente, vai ter uma carreira linda, maravilhosa. Agora, se você não tem o dom, não tem treinamento, não tem vivenciamento, não tem nada que te faça se transformar num líder maravilhoso. Então, também você tem que ter esse dom e essa habilidade. Eu hoje estou trabalhando orientação de carreira com uma pessoa que tem muita dificuldade. Ela quer crescer, estamos num dilema, né? Estamos num dilema, estou provocando ela demais. Ela quer crescer profissionalmente, mas ela não quer ser um líder. Só que ela também não quer mudar para outro departamento. Então, nós estamos massacrando ela muito para ela tomar uma decisão. O que ela quer, de fato? Ela quer aquela cadeira que está confortável, quer ganhar mais salário, mas não quer a cadeira do gestor. Estamos nesse dilema, nesse momento, porque ela é uma técnica, mas uma técnica que não consegue... a carreira técnica dela não dá para crescer. Então, ela vai estagnar ali. Então, realmente, você se questionar, é muito simples, eu quero crescer. Tá, então vamos sentar aqui, vamos conversar sobre o que é crescer.
O que é ser um gerente? O que é ser um diretor, um vice-presidente? E assim por diante, né? Então, querer ser é diferente de estar preparado ou ter um dom, né? Acho que o dom nessa mudança aí é uma palavra-chave. Tá certo, obrigado. De nada. Marisa, só pegando o gancho que você falou a respeito dessa pessoa que você está mentoreando, eu acho que eu me enquadro um pouco nessa situação, e aí isso que eu queria te perguntar, né? Falar assim, por exemplo, eu não tenho interesse em ter cargo de gestão, né? Dentro da empresa. Eu tenho interesse em ter novos desafios, né? Aqueles desafios que fazem sentido para mim, né? Que estão alinhados inclusive com o que eu estou estudando hoje no clube, né? Que é o que o Paul e o pessoal fala muito é o quê? A gente traçar o que a gente quer para o futuro, né? A nossa carreira. A gente tem que falar, eu quero fazer isso e aquilo, eu vou buscar as informações para seguir nessa linha. Só que, por exemplo, na empresa, eu já senti, às vezes, um certo preconceito nesse sentido de... quando você fala assim, não quero ser gestor, eu não quero ter nenhum cargo desse tipo, não me interesso por isso, eu quero seguir um outro tipo de carreira, eu quero seguir nessa linha aqui. Assim, da visão do RH, como que vocês enxergam isso? Tipo, um profissional que ele não tem interesse num cargo de gestão, mas ele quer crescer, né, dentro da empresa como um cargo de especialista ou de técnico, alguma coisa assim. Como é que vocês enxergam isso? Posso só complementar a sua pergunta, André? Só para contextualizar um pouquinho para a Marisa, para facilitar dar um pouquinho mais de divisão. Você me permite? Posso? Sim, claro. Marisa, o André foi meu colaborador da Siemens, né? E quando fez a integração da Dresser com a Siemens, o André, quando o gestor que assumiu a área de vendas, que é onde o André tinha, né? Eu acho que esse é o contexto que o André está trazendo. Ele chegou para mim e falou o seguinte, cara entrega muito, mas ele parece que ele não quer crescer, não quer virar gestor, né? O cara tem potencial. E quando eu conheci o André, eu fui muito claro, falei assim, cara, ele foi muito, quando você falou para mim, eu sei aonde eu não quero trabalhar, você me falou uma vez, num bate-papo nosso, Marisa, ele falou o seguinte, cara, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Ele sabia exatamente o que ele não queria. Cara, eu achei isso muito nobre no André. Só que, por um outro lado, eu via meus colegas, eu acho que é esse o contexto que o André quer trazer, que veem isso com maus olhos, de verdade. Tem gestor que vê isso com muito maus olhos. Né? E não é isso, André? Eu acho que esse é o ponto, né? Como é que eu traço um plano e falo para a organização, cara, eu não quero crescer e virar gerente e para mim está tudo bem. Por que para vocês não está ok? E como é que eu consigo crescer sem ser verticalmente, mas eu quero entregar e eu quero fazer. E o André é uma das pessoas que mais entrega, dos caras mais focados que eu conheço e valiosíssimo para a organização. E eu sentia isso mesmo, dos pares falando assim, pô, mas por que o cara não quer crescer? Né? A gente oferece uma oportunidade para o cara e o cara não quer, que absurdo. Né? Eu acho que esse é o contexto. Exatamente. Pois me dá um pouco de receio responder essa pergunta, esse comentário, porque eu não quero falar mal dos meus colegas do RH, mas é muito rico você ter claramente uma pessoa falando a verdade, né? Eu não quero crescer, eu quero ser um bom técnico, ponto. E aí o RH, o que deveria fazer? Aproveitar, primeiro, respeitar. Eu sempre falava isso muito para mim. As pessoas do meu departamento, inclusive, falavam isso. Eram contra pessoas que não querem crescer. E eu falava, gente, respeita e recua. Respeita e recua. Por quê? Respeito pela pessoa, ela não quer crescer. Recua da cobrança para essa pessoa. E sim, valoriza o que ela tem de bom para ela realmente ser um bom técnico, um excelente técnico. E aí vamos desenvolver a carreira em Y para ter um up. E aí ter um reconhecimento nivelado a um gerente, ou assim por diante, até mais, até diretor. Depende do técnico que a gente está falando.
Então, assim, tem meus colegas de RH que depende, aí nós estamos falando de pessoa, né? De novo, é um saco isso, né? Pô, Saca, porque, assim, porque as pessoas, elas timbram muito na vida delas o cartão de visita, né? Mas, assim, elas esquecem que elas têm uma certidão de nascimento antes disso. Então, o que significa isso? É você respeitar o ser humano como tal. Então, eu, Marisa, quando tinha essas situações, eu apenas recuava, respeitava. Quantas pessoas não querem crescer? Quantas pessoas? Enquanto a gente acha que muitas querem, legal, muitas querem, muitas também não querem. Muitas já têm essa visão de que, eu não quero isso para mim. Eu já estou enxergando. Meu pai sofreu muito, minha família se destruiu. Então, assim, eu não quero isso para mim, eu quero seguir minha carreira técnica. E ponto. Gente, o mais correto é respeita e valoriza. Então, trabalha a carreira em Y. É assim que eu trabalharia. Respondido, André? É difícil, é uma resposta difícil, é uma resposta difícil. Porque a gente viveu isso na pele, né, André? Pessoalmente, eu via muitas críticas de muitos colegas meus em relação a isso. Só que, infelizmente, Marisa, é aquilo que eu sempre falei, é uma gestão um pouco mais antiga, né? E não se atualizaram a ponto de entender essas diferenças, de falar assim, cara, é possível crescer sem virar gerente, sem virar diretor. Você pode ficar um especialista, um baita especialista, por sinal, um consultor dentro da empresa, né? Mas isso no nível gerencial, né? Eu também não quero falar muito mal dos meus colegas, mas em nível gerencial, a gente só olha o topo, né? Aquela carreira linear que a gente chama, né? Eu só olho para cima e o bônus, né? Eu não vejo ônus, mas eu vejo bônus, e quando eu falo bônus, eu falo no final do ano, quando cai o bônusinho, que é o que brilha os olhos de muitas pessoas, na verdade, né? Só que o pessoal não olha quantos tombos a gente leva para ganhar aquele bônus no final do ano, que é a responsabilidade de pessoas, né? Eu entendo perfeitamente, só que eu vou dizer para você, não sou melhor, pior, certo e errado, apenas sou eu, né? Mas a implementação do Carreira em Y na Seva aconteceu em 2004. Faz 16 anos já. Então, assim, de novo, gestores acabam não se atualizando ou não querendo também, né, muitas vezes. Porque olha só, quantos anos atrás eu implementei a carreira em Y, porque tinha muito engenheiro lá e era um problemão, porque as pessoas não tinha nada a ver a gente fazer as pessoas virarem gerentes e tal. Eram técnicos, engenheiros técnicos, acabou. Óbvio, né? Engenheiro sempre é técnico. E aí desenvolvemos uma carreira em Y. Pronto. Então, pô, assim, hoje nós estamos em 2020, né? Mas olha quantos anos a gente fala de carreira em Y, né? Pois é, não é fácil. Marisa, só acrescentando sobre carreira em Y, eu trabalhei na Dupont e já se falava em carreira em Y em 2003. É exatamente o que você falou, não é nada novo, né? Não. As pessoas têm protótipos, né? Elas montam robozinhos e falam, é assim que tem que ser a estrutura, tem que ser assim, assim, assado. Olha, uma outra coisa também que me fez mudar muito a minha visão, que eu estava até contando essa história para o Pô e para a Giovana, tudo que na minha carreira aí me fez me transformar nessa pessoa, né, que eu sou. Uma delas foi de novo, o meu curso de coaching, que eu fiz também em 1900 e Guaraná com rolha, né? Foi em 2011, 2012. E o que o Zé Roberto, que é o CEO lá do IBC, ele quer ser diferente. Então, e ele me ensinou muito isso. Não aceite a mesmice. Não aceite, se posicione com respeito, mas se posicione. E eu aprendi, de verdade, gente, eu aprendi muito com esse homem. Então, faz pouco tempo, tudo bem, faz 8 anos, 9 anos que eu fiz o curso, mas isso daí foi uma virada importante para mim. Porque eu comecei a ver ele, a potência que ele é, e ele não aceita aquilo que ele não concorda. Então, funciona. Então, assim, eu comecei a pensar também um pouco mais nesse tema, sabe? Eu escuto muito as pessoas e principalmente aquilo que se identifica muito comigo. Então, não aceitar aquilo, ser vaca de presépio, chacoalhar a cabeça para tudo. Não, gente, não.
Óbvio que vocês devem estar pensando, a Marisa está achando que é fácil, tem o meu gestor que me dá chicotada todos os dias e tal. Eu sei que não é fácil, gente, mas a gente consegue sim se posicionar de alguma maneira. Sim, é possível. Estão totalmente alinhados, porque na última mentoria foi o que eu falei exatamente isso. Cara, monta o seu plano e fala assim, a minha carreira é essa aqui, como é que isso se encaixa dentro da organização? Ponto. Né? Porque se você não tem um plano definido, as pessoas vão definir o plano para você. E isso é ruim, porque elas podem te conduzir para um lugar onde você não quer ir. E aí depois você se frustra. Então, cara, estratifica seu plano. Vai lá e fala o seguinte, olha, meu plano é esse aqui. Vocês estão de acordo? É isso que eu quero, é para onde eu quero ir. Né? Eu acho que tá bem em linha com o que você está falando agora. Exatamente. Eu acredito muito nisso também. Bacana. Difícil resposta, né, André? Não é tão fácil a resposta, mas... Não, mas nenhuma resposta foi fácil até agora, né? Porque, na verdade, eu não estou dando a fórmula mágica para ninguém. Eles vão falar, a Marisa não sabe de nada do RH. Não, que isso. Muito bom. Pessoal, mais alguma pergunta? Vou fazer mais uma, então. Vai lá. Vamos lá. É que eu anotei aqui, então às vezes pode estar meio fora do contexto do que a gente está conversando, tá? Mas eu já ouvi de 2 pontos de vista a respeito dessa pergunta, né? Por exemplo, que eu acredito que cada vez mais futuramente, né, a gente vai começar a buscar mais aquelas coisas que igual eu falei, que faz mais sentido para a nossa carreira. Isso pode envolver mudar de empresa, né? Você mudar de uma empresa porque você está buscando, talvez até mudar o que você traçou algum tempo atrás, né? Tipo, mudar de carreira mesmo. Então, eu já ouvi de algumas pessoas que às vezes o RH não vê com bons olhos aquela pessoa que não costuma ficar muito tempo dentro da empresa, né? Tipo, ele fica pouco tempo na empresa e já muda de empresa. Mas eu também vejo que às vezes na busca de alguma coisa pode ser que isso faça sentido para você, né? Você tá, sei lá, ou você considera um trabalho numa certa empresa como se fosse um projeto. Vamos dizer, eu quero para aquela empresa porque eu preciso aprender alguma coisa, me desenvolver nisso para depois eu ir para outro patamar. Como que você enxerga isso? Uma pessoa que numa entrevista você está conversando com ela, você fala, quanto tempo você ficou numa empresa? Eu fiquei 3 anos em uma, 4 na outra, 5 na outra. Não tem mais aquele período longo. Só falando que para mim isso ainda não se aplica, tá? Eu tô na mesma empresa desde os 16 anos, praticamente. E você tem quantos anos? Desculpa a pergunta. Eu tenho 33. Faz tempo, hein? Faz. Na verdade, eu acho que é importante a conversa com a pessoa, né? Muitas das vezes a pessoa não teve uma oportunidade eu quero encontrar uma empresa realmente que me faça confortável, que me faça feliz. Pode acontecer da pessoa ter passado 3, 4 vezes em empresas assim, de 1 ou 2 anos? Sim, já entrevistei muita gente assim. Eu acabo acreditando na pessoa, sabe? E também tem um outro lado, viu? Tem muita gente que fala assim, nossa, a pessoa está na empresa há 20 anos, que péssimo isso. Eu falo, péssimo por quê? E aí tá há 1 ano, é péssimo isso, já saiu. Péssimo por quê? Então não tem, assim, eu na verdade não julgaria isso. Eu, por exemplo, contei pro Paul e pra Giovana que um dos erros da minha carreira foi que eu aceitei uma proposta numa empresa que quando eu cheguei lá, uma empresa maravilhosa, uma empresa americana, eu cheguei lá, eu percebi que não tinha muito punch de ter um diretor, sabe? E eu saí em 4 meses. Eu nunca mais vou fazer isso na minha vida, né? Porque eu fiquei muito envergonhada de fazer isso. A empresa te contrata com um sonho de ter você lá e aí você vai embora. Mas eu fui embora. Então eu acho que eu como RH, eu ouço as pessoas primeiro, porque não adianta você só pega um monte de currículo, vai jogando fora, porque as pessoas trabalharam 1 ou 2 anos.
É desonesto isso, eu acho. Entendi. Eu já complementando, eu já tive uma experiência diferente. Eu fiquei 6 meses, mas eu fiquei 6 meses porque eu fui contratado inicialmente para implementar um projeto. Então, foi muito bem acordado com o gestor. Falou assim, olha, eu preciso que você homologue e desenvolva esse compressor aqui. Foi na Ingersoll Rand, inclusive era uma das empresas que era parceira da empresa que o André trabalha. E eu fiquei 6 meses, depois eu recebi uma proposta para ir para a China. E não ficou esse desgaste, porque foi muito bem conduzido, né? O meu plano para aquela empresa era implementar esse projeto do compressor e depois ia aparecer outras coisas, né? Mas foi muito bem claro o contrato na entrada, então não teve esse desgaste, né? Foi bem tranquilo ter ficado 6 meses. Mas eu concordo com o André, eu tive que justificar essa em muitas entrevistas, mas eu tive que ficar justificando por que eu fiquei 6 meses e saí. Então, foi onde o storytelling entrou na minha vida, que falei o seguinte, eu tinha que ter uma história muito bem contada, porque o pessoal olha e fala assim, mas por que você entrou e saiu? Então, mas aí vem a minha crença tão grande, né, tão forte, né, pô, seja você mesmo, fala a verdade. Olha, eu na Seva fui demitida. Eu era a diretora da América do Sul, eu fui demitida. Por quê? Porque tinha 2 diretores de RH e aí não faz sentido, porque teve a fusão, e não faz sentido a empresa continuar com os 2. A empresa decidiu pelo Mário e eu fui demitida. Por quê? Porque o Mário tinha mais experiência em armazém. Então, é tudo explicável, né? Desde que você seja você mesmo, fale a verdade. Então, eu não esperava um dia ser demitida de uma empresa e fui. E aí, esse é o motivo. E é verdade o que eu estou falando. Mas aí vai da empresa também consultar, né? Ligar para as empresas para saber quem é aquele profissional e tudo mais. Então, também tem um ponto aí, um trabalhinho do RH que é importante. Com certeza, com certeza. Pessoal, temos mais 5 minutinhos. Alguém tem mais alguma pergunta? Para a gente encerrar aqui com a Marisa, já está dando essa 1 hora, desde que a gente começou efetivamente. Gi? Eu tenho uma pergunta, mas uma pergunta vou ser breve, tá? Bom, a gente sabe que a Marisa entende de networking, ela até comentou que fez uma certificação aqui, né? Aprendendo. E aí, Marisa, como que você explicou ou como que você daria uma dica rápida para o pessoal que está aqui? A gente vai trazer, inclusive, no mês de maio, o pessoal do grupo vai ser só sobre networking, né, Paul? Mas como que você poderia dar uma dica, assim, de como usar esse networking, essa ciência do networking profissional dentro da empresa, para se promover junto para o RH, né? Nessa ideia de como se vender, entre aspas, já falamos sobre isso aqui também, mas usando o networking profissional, assim, se fosse dar uma dica rápida de como usufruir dessa ciência do networking. Dentro Acho da que ela podia até associar essa pergunta, Gi, com o que ela comentou do Mário na entrevista pra gente. Eu acho que conecta bem, né? Com aquele caso Sim. que você foi recomendar, e aí eu acho que vale a pena. Vocês quer que eu conte a história? E aí você já conecta com a Tá. pergunta da Gi, da questão de... Porque você manteve o networking com ele, né? Ao longo do Sim. tempo. E aí esse networking mantido e naquele processo acabou te gerando uma baita de uma oportunidade, né? Na verdade, eu era diretora de RH do Grupo TPV, que é a marca AOC, que não sei se todo mundo conhece, mas televisores e monitores, e na verdade a AOC é uma marca do grupo, né? Então, eles é a maior fabricante de monitores e televisores do mundo, só para vocês terem uma ideia. E, enfim, o que é diferente no Grupo TPV, eu morei em Manaus em 2012 e eu ia para a China 2 vezes por ano, porque eu me reportava direto para a China. Enfim. Aí eu teve uma demissão muito pesada lá na AOC e me doeu muito o coração um dos talentos que foi demitido e eu mandei o currículo dele para o Mário da Robert Health. E eu conheço o Mário há muitos anos, né? E aí isso foi em 2013. Aí o Mário me ligou e falou, Marisa, você nunca recomendou ninguém. Então eu gostaria muito de conhecer esse cara, porque vindo de você realmente deve ser uma pessoa muito, muito diferente. E eu fui lá tomar um café com o Mário e explicar um pouco sobre essa pessoa que tinha sido desligada, né? Aí eu estava falando com o Mário e percebi que ele não estava me ouvindo. Ele estava me escutando, mas não estava me ouvindo.
E eu falei, com a minha transparência, né, meu jeito de ser, falei, Mário, você tá me ouvindo? E ele falou assim, cara, tem uma vaga no mercado que é a sua cara, você tem que ir. E aí, resumo, era do dia e depois de 20 dias eu estava lá. Então, respondendo, qual é a importância de um networking? É você realmente, de vez em quando, plantar a semente. Eu acho que o que é plantar semente? Plantar semente dentro da empresa é você mostrar que você existe de alguma maneira, sabe? Eu tenho que mostrar que eu realmente existo. Não sair dançando, plantando bananeira, porque isso não combina com as pessoas dentro da empresa. Mas sim, de alguma maneira, você mostrar um valor, né? E, de novo, acredito muito naquela coisa que parece meio Barbie, né? Meio de Barbie. Gentileza gera gentileza. O que você está fazendo pelas pessoas? Parece que é bobeira isso, mas você fazendo pelas pessoas, você consegue conquistar. E aí você consegue também ter a oportunidade de mostrar sua competência, né? Tem muita gente boa no mercado, tem muita gente inteligente, tem muitos talentos. Então vamos fazer a diferença também, porque senão a gente vai perder o jogo. Então a gente tem que fazer por merecer. Então, eu acho que o networking, eu tenho amigas ainda do primário, gente, olha só, meu Deus, quantos anos. Do primário, do ginásio, da faculdade, do primeiro trabalho e tal. Eu de vez em quando eu mantenho esse relacionamento, óbvio que não falando toda hora com as pessoas, mas eu mantenho até hoje. Isso para mim é importante. E isso já desencadeou muita coisa legal, sabe? Muita ajuda para mim, para outra pessoa, enfim. Esse networking, ele é saudável. Ele decola muita coisa positiva. E dentro da empresa eu acredito muito nisso. É realmente você fazendo a diferença. Gentileza gera gentileza. Não esqueçam. Legal, obrigada. Sensacional, sensacional. Marisa, estamos dando nosso tempo aqui. Acho que foi demais sua contribuição para o grupo. Muitas ideias legais. Com certeza vai ajudar todo mundo aí a acelerar a carreira, se apropriar dela. Eu acho que é o primeiro passo, né? Você tem que se apropriar da sua carreira. Ela é sua, né? Não é da empresa, não é do seu gestor. Eu acho que esse é o grande ponto. Obrigado pela sua generosidade, passar essas longas horas com a gente. E muito bom, acho que valeu muito a pena. Para mim é um prazer, um orgulho poder participar desse grupo. Pô, Giovana, muito obrigada pelo convite. Eu estou totalmente à disposição de vocês. Gostaria até de compartilhar meu e-mail com as pessoas que estão aqui. De verdade, de coração. Eu estou totalmente disponível para poder esclarecer. Se alguém quer alguma ajuda, desencadear qualquer coisa, eu estou à disposição. Muito bacana. Obrigada, viu? Muito obrigada, foi incrível. Obrigada. Bom, não sei vocês, mas eu imagino que você já tem alguns fãs novos aí, tá? Eu ia falar isso agora, já ganhou outra fã. E-mails, porque vão chegar, né, pô? Com certeza, com certeza. Gente, a Marisa é uma das pessoas mais generosas que eu conheço, né? Super topa, uma pessoa fantástica. Então, vou compartilhar seu e-mail, né? A Marisa autorizou compartilhar o e-mail no clube. Se tiverem dúvida, hoje ela trabalha na Gluck Consulting, é uma empresa que faz trabalhos trabalha com oportunidade, tem vagas, né? Tem toda essa parte de mentoria, tem vários produtos, né? Apoio à empresa, apoio a profissionais, né, Marisa? Me corrija se eu estiver errado aí. E, cara, aproveitem, né? Mandem e-mail para a Marisa, tirem dúvidas, se conectem com ela. Uma networker fantástica, uma das melhores networkers que eu conheço, a Marisa. Então, aproveitem, façam networking com ela. Uma pessoa super aberta para tomar cafés, para trocar ideia, para discutir. Então, aproveitem. Meu nome é Marisa Fernandes. Eu não sei se eles têm meu contato no LinkedIn. Pode. Eu vou compartilhar o seu perfil aqui. Eu vou compartilhar no Telegram aqui no clube que a gente tem o link do seu perfil e o seu e-mail para eles poderem mandar e-mail, fazer uma troca e tirar dúvidas e construir um network aí com você. Legal. Gente, acreditem, a vida é muito mais simples do que a gente imagina. A vida pessoal, a vida profissional. A gente é muito capaz. Eu acho que depende muito de nós, depende de vários insights, várias coisas do mundo e tal, mas assim, já passei por muitas situações e eu acredito muito nisso. O barco, a direção está na mão de cada um de nós. Fantástico, Marisa. Marisa, obrigado pela sua generosidade. Obrigada. O clube está aberto, sempre que você precisar da gente, a gente está à disposição também para te apoiar, se precisar. Obrigada, viu? Gente, boa noite. Obrigado, Tudo de bom para vocês. Obrigada. Um abraço. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.